Olá, estamos aqui em sala de aula no CFC Scremin, Centro de Formação de Condutores, no litoral do Paraná, Paranaguá, abordando assuntos sobre legislação de trânsito. Estamos presencialmente fazendo uma revisão. Galera ainda olha para o canal no YouTube. Para você que é inscrito no canal, obrigado pela sua inscrição. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, Prof. Ronald Scremin no YouTube. Assunto de vital importância, assuntos, que vai te ajudar na segunda etapa do processo de habilitação. A diferença de marcação viária e sinalização. Quando algum exercício no dia da sua prova abordar sobre marcação viária, está perguntando sobre o que tem no asfalto, símbolos e legendas. Por exemplo, a marcação viária nós temos em quantas cores? Nós temos em 5 cores: amarela, vermelha, branca, preta e azul. Quando nós temos pintado em amarelo, aqui a cor amarela, no asfalto, significa que o sentido de circulação daquela via é sentido duplo. Veículos vão e veículos vêm. Então, faixa amarela no pavimento, sentido duplo. Nós temos faixa, sinalização viária contínua, sem interrupções. Na sinalização não, Na marcação viária longitudinal, que é uma marcação viária longitudinal. São as faixas, as linhas divisórias de fluxo, de mesmo sentido em cor amarela, não. De mesmo sentido, de cor branca, em sentido duplo, cor amarela. Quando a faixa for contínua amarela, significa que é proibido a ultrapassagem. Condutores autuados, condutores flagrados ultrapassando na faixa contínua amarela, cometem uma infração gravíssima, vezes 5. O valor da multa, R$ 1.434,70 e 7 pontos na CNH. Lembrando também que nas faixas contínuas amarelas é proibido a operação de retorno. Só é permitido se a faixa for amarela seccionada, tracejada, interrompida. Também pode, além da operação de retorno nas faixas seccionadas, também pode ultrapassar, claro, com a pista livre, ninguém vindo no sentido contrário, no melhor momento oportuno, sinalizando as intenções com antecedência. Lembrando que a operação de retorno nas rodovias, o condutor deverá esperar no acostamento para fazer a operação de retorno. E dentro da cidade, a operação de retorno ela deve ser feita nas esquinas ou uma volta na quadra. Falando de esquinas, é proibida a marcha ré em esquinas e longas distâncias. O condutor que for autuado, flagrando, praticando a marcha ré nas esquinas e longas distâncias, comete uma infração grave com perca de 5 pontos na CNH e multa de R$ 195. Então, a faixa que pode ultrapassar é seccionada. Agora, falando da marcação viária da cor branca. Quando for linha branca na pista de rolamento, o que é? Pista de rolamento é onde as rodas rolam, onde os veículos estão circulando. Então, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, que cor é a faixa? A faixa é branca. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, a faixa da direita é destinada a quem? A veículos lentos e de maior porte. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, a faixa da esquerda é destinada a quem? A ultrapassagens de veículos de maior velocidade. Quando na pista de rolamento tiver faixa contínua branca, significa que naquele trecho é proibido mudança de faixa. O condutor que estiver na faixa da direita não pode ir para a esquerda. E o condutor que estiver na faixa da esquerda não pode ir para a direita. Então, repetindo, quando na pista de rolamento
estiver no meio do pavimento, a linha branca contínua, é proibido mudança de faixa. Quem está na direita, continua na direita, a circulação. Quem está na esquerda, continua na faixa da esquerda. Agora, se no meio do pavimento tiver linha branca, seccionada, tracejada, interrompida, daí já pode, daí já permite, é permitido mudança de faixa. Quem está na direita pode ir para a esquerda e quem está na esquerda pode ir para a direita. Lembrando que a marcação viária na cor vermelha é destinada a ciclista e símbolos de urgência e emergência. Qual é a cor da ciclofaixa? Vermelha. Qual é a cor de símbolos de urgência e emergência do pronto-socorro? Vermelha. Então essa é mais uma cor da sinalização, não, né? Da marcação viária. Quando trata-se de sinalização, são as placas que ficam na vertical. Temos a de regulamentação, advertência, auxiliares que relataremos daqui a pouquinho. Também temos a cor da faixa preta. O preto, a cor preta é para dar o contraste, né, para deixar mais visível as marcações viárias. E na cor azul, exemplo, qual é a cor que identifica que é permitido o estacionamento de pessoas com necessidades especiais? Qual é a cor do símbolo de um cadeirante? A cor em azul. Então nós temos quantas cores na marcação viária? 5 cores, repetindo: amarelo, vermelho, branco, preto e na cor azul. Atenção, amigos da internet. Por onde deve ser feito, por onde deve ser realizado o embarque e desembarque de passageiros? Quem sabe por onde deve ser feito o embarque e desembarque de passageiros? O pessoal da sala sabe? Pela calçada. Olha lá, o pessoal remoto em casa, fala aí. Qual é o lado que deve ser feito o embarque e desembarque de passageiros? Obrigado, pelo lado da calçada. Questão de prova abordada em todo o nosso país. Então, se cair na tua prova, é uma questão que você pode ganhar fácil. Embarque e desembarque de passageiros deverá ser realizado pelo lado da calçada. Quando o ônibus estiver parado, embarcando e desembarcando passageiros, o que o condutor deverá fazer? Reduzir velocidade e redobrar a atenção. Se tiver a necessidade, para atrás do ônibus. A operação de virar próxima à esquerda, virar próxima à direita, em via de sentido duplo, em via de sentido único. Nós entendemos que a operação de retorno nas rodovias, o condutor deverá reduzir a velocidade para acessar o acostamento à direita. Depois, com a pista livre, ninguém vindo no sentido contrário e ninguém indo no mesmo sentido que o dele, ele espera lá no acostamento da esquerda para fazer a operação de retorno. Lembrando que para sair do acostamento, não pode sair em baixa velocidade. Ele ganha velocidade no acostamento, desenvolve velocidade no acostamento, sinalizando com antecedência, olhando o retrovisor da esquerda, com a pista livre, ele acessa e faz a operação de retorno. Agora, a operação de retorno nas cidades pode ser feito nas esquinas ou na quadra. Virar próxima à direita em via de sentido duplo. Qual é a cor da faixa em via de sentido duplo? Qual é a cor da faixa em vias de sentido duplo, pessoal? Amarela. Então, para eu virar próxima à esquerda, em vias de sentido duplo, que a faixa, a cor é amarela, o que o condutor deverá fazer? Ele deve esperar no eixo central da via, no meio da pista, sinalizando, facilitando a passagem de quem vem no sentido contrário, veículos não motorizados, ciclistas, os pedestres e motociclista, motorista de carro, ônibus, caminhão, no melhor momento oportuno, esperando no eixo central, sinalizando com antecedência a manobra de conversão
à direita. Agora, qual é a cor da faixa da sinalização viária da cor branca? Qual é o sentido? Único. Único. Eita, teve aqui uma falha humana. Então, qual é a cor da faixa em via de sentido único? Branca. Para fazer a conversão na próxima à direita em via de sentido único, olha só, pessoal, só vai veículos, não vem ninguém na contramão. Então, nessa situação, o condutor, imagine uma pista com 3 sentidos de mão única, 3 faixas de mão única. Significa que a cor da faixa é branca. E você está lá conduzindo o veículo na faixa da direita. Está lá na primeira faixa. O que você vai fazer? Qual é a manobra perfeita? Você sinaliza com antecedência, olha no retrovisor, percebe se a faixa no pavimento é seccionada branca ou contínua branca. Relembrando que se for contínua branca, você não pode mudar de faixa da direita para a esquerda e nem da esquerda para a direita. Então, vamos utilizar o exemplo da faixa seccionada branca, tracejada branca. Para fazer essa operação, essa conversão à esquerda, você está lá na primeira faixa, você centraliza o veículo na faixa do meio, sinalizando, vai para a faixa próximo do meio-fio, mais à esquerda possível. Então, repetindo, para realizar a manobra de conversão à esquerda, em via de sentido único, você vai o mais à esquerda possível da via, próximo do meio-fio à esquerda. Por que você se posiciona o mais próximo possível da esquerda? Porque é via de sentido único e não vem nenhum condutor, não vem nenhum veículo na contramão. Então, essa maneira que é a maneira correta de realizar a conversão, a manobra à esquerda. Você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito. Você sabe a diferença de parar e estacionar? Qual é a diferença de parar e estacionar? Parada é para embarque e desembarque de passageiros. Se você conseguiu entender o feeling, a parada então é para embarque e desembarque. Exemplo, você para em frente à sua residência, embarca seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu irmão, e você sai com o carro, isso foi uma parada. Quando você chega no centro da cidade em que você mora e desembarca esse passageiro que embarcou no seu automóvel em sua residência, também é uma parada. Quando ele desembarca e você sai com o veículo, é uma parada. Você está vindo na pista de rolamento com seu automóvel e se depara com um cruzamento com o semáforo no vermelho. Você vai parar e já vai sair. Parada é para embarque e desembarque de passageiros. Estacionamento é aquele tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Utilizando esse exemplo, quando você foi em sua residência e alguém embarcou no seu veículo. E esse alguém você está levando até uma lotérica, pagar uma conta de água, de luz. Ela está em uma fila, 3 pessoas na frente dela, você está dentro do veículo, com o carro ligado, esperando ela. Você está parado ou estacionado? Para você que entendeu que ela desembarcou do veículo e ainda você continua no local, significa que você está estacionado. Então você está estacionado. O estacionamento é caracterizado aquele tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. É proibido estacionar a menos de 5 metros da esquina, a mais de 50 metros do meio-fio, em frente guia rebaixada, entrada e saída de veículos nas garagens. É proibido estacionar na frente de um hidrante. É proibido estacionar na frente de ponto de parada. O que é ponto de parada? No popular, ponto de ônibus. É proibido estacionar na contramão de direção. É proibido estacionar na calçada. O único estacionamento irregular que não acarreta
a remoção do veículo. O guincho do veículo para o pátio é quando o veículo está estacionado na contramão de direção. Quando o veículo está estacionado na contramão, não tem guincho, não tem o reboque do veículo, não tem a remoção do veículo. Por que não tem a remoção? Porque o Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, entende que o veículo está estacionado na contramão, porém não traz risco à segurança de ninguém. Ele está estacionado em local permitido, porém na contramão. E tem um agravante: se a polícia for rebocar esse veículo que está na contramão, os agentes fiscalizadores terão que parar todo o fluxo de veículos que vem no sentido daquele veículo que está na contramão. Então vai atrapalhar a circulação das pessoas, pode de repente provocar um acidente, por isso não tem a remoção do veículo. Então, se cair na tua prova qualquer estacionamento irregular acarreta a remoção do veículo, verdadeiro ou falso? Falso! Quando está estacionado na contramão, não tem a remoção do veículo. Parar na faixa de pedestre é sempre proibido? Não, não é sempre proibido. Em qual situação o condutor poderá parar na faixa de pedestre? Naqueles cruzamentos que tem a faixa de pedestre, mas não tem semáforo. Quando há o semáforo, o mesmo regulamenta, organiza a preferência de ciclista, pedestre, motociclista, caminhoneiro, motorista de ônibus. Agora, quando não tem o semáforo, dependendo do cruzamento, para ter visão de quem vem da direita e quem vem da esquerda, eu vou ter que seguir sobre a faixa de pedestre. Eu vou ter que parar na faixa de pedestre para ter visão. Porque em algumas esquinas, em algumas interseções, em alguns cruzamentos, tem muro de residências, poste, árvore, pessoas conversando, lixeira, carros estacionados na calçada, carros estacionados nas esquinas, que atrapalha a visibilidade. Falando das interseções, falando dos cruzamentos, para onde o condutor deverá olhar primeiro? Para o lado esquerdo ou lado direito? Para o lado esquerdo. Lembrando que são 2 vezes para cada lado. Primeiro para a esquerda, para a direita, esquerda novamente e direita. Por que 2 vezes? Por causa das colunas que sustentam o teto do carro. Conhecida também como pontos cegos. As colunas que sustentam o teto do carro, em determinadas situações, o motorista, quando ele olha para a esquerda a primeira vez, ele não consegue perceber o que tem depois da coluna. Às vezes, dependendo da situação, pode ter um pedestre, um ciclista, um motociclista. Então, olha uma vez, não vê ninguém. Olha para a direita, não vê ninguém. Olhou para a esquerda, daí é um momento que tem a certeza de que há alguém ou não. Lembrando que há o mínimo de olhar 2 vezes. Esquerda, direita, direita. Dependendo da situação, o fluxo de veículos, você vai ter que ficar parado e vai ter que continuar olhando. Esquerda, direita. Lembrando que nas interseções dos cruzamentos é onde acontece a maioria dos acidentes. Onde acontece a maioria dos acidentes de trânsito? Nos cruzamentos. 1/3 dos acidentes de trânsito acontece nos cruzamentos. Como se chama o acidente lateral que acontece nas interseções? Abalroamento. Acidente lateral se chama abalroamento. Lembrando, pessoal, que um veículo fazendo carga e descarga de mercadoria, ele está o quê? Estacionado. Ele está estacionado. Lembrando que os veículos, quando estão fazendo carga e descarga de mercadoria, o caminhão, a frente do caminhão, tem que estar posicionado no mesmo sentido do fluxo de veículos. Imagine o material de construção. Chega no caminhão com material de construção em sua residência. O caminhoneiro vai ter que posicionar a frente do caminhão para o mesmo sentido do fluxo, para facilitar a manobra. Quando ele terminar de descarregar, quando ele finalizar
né, descarregar um material de construção em sua residência, construção, compra de supermercado, né, compra de loja. O caminhoneiro tem que parar com a frente no mesmo sentido do fluxo de veículos. Norma de circulação para o transporte de passageiros em motocicletas. Lembrando que no dia 21 de abril de 2021, a Lei 17.041 alterou o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é proibido na garupa da moto criança menor de 10 anos. Com 10 anos pode? Com 10 anos pode, menor não. E qualquer pessoa que não consiga cuidar da sua própria segurança. Por exemplo, por mais que seja um adulto alcoolizado, é proibido na garupa da moto. Uma pessoa com problemas mentais que precisam de cuidados especiais também é proibido na garupa da moto. Lembrando que tem um vídeo disponível para os senhores na internet, no YouTube, relatando qual é a infração de trânsito, transportar crianças menores de 7 anos, e também a pontuação que gera a cassação da PPD, permissão para dirigir. Lembrando que o condutor habilitado na CNH definitiva, que for flagrado, que for autuado transportando uma criança menor de 10 anos em motocicleta, transportando um adulto alcoolizado, ou qualquer pessoa que não consiga cuidar da sua própria segurança, infringe o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Automaticamente, para quem tem a permanente, a definitiva, suspensão do direito de dirigir por 6 meses, 7 pontos no prontuário da habilitação e uma multa de R$ 293. Naquele exato momento, ele vai ter a medida administrativa, que é o recolhimento da carteira de habilitação, porque foi suspensa. Então, você que tem criança menor de 10 anos, você que tem um amigo, um parente que gosta de tomar uma cerveja, você que tem na sua residência pessoas com problemas mentais, essas 3 situações, então, é proibido na garupa da motocicleta. Se tiver permissão, a permissão será cassada automaticamente. Você pode fazer da entrada em novo processo de habilitação no mesmo dia, quando a PPD é cassada, diferente da CNH. A CNH, quando é cassada, é depois de 2 anos que você pode dar a entrada no processo. Agora, vamos abordar o assunto sobre categorias de habilitação. Quais são as categorias de habilitação no Brasil? A, B, C, D e E. Lembrando que para a primeira habilitação, o condutor no Brasil, os brasileiros só poderão dar entrada como primeira habilitação em qual? Em A ou B. Ou as duas juntas simultaneamente, A e B. Lembrando que em alguns estados do Brasil não dá para tirar as duas juntas, exemplo, Minas Gerais. Em Minas Gerais, só pode tirar a categoria A como primeira habilitação ou categoria B. As duas simultaneamente não pode, não é permitido. Mas aqui no Paraná e na maioria dos estados brasileiros pode tirar as duas simultaneamente. Lembrando que a categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. A categoria B é para até 3.500 kg de peso bruto total, até 8 lugares. Tem 2 situações que pode mais de 3.500 kg na categoria B. Um trator de rodas, trator de roda. Proibido trator de terraplanagem, trator de máquina agrícola e trator que a roda é de esteira. Agora, se a roda for borracha, a roda normal, pode na categoria B. Tratores na categoria, pode com a categoria B, tratores de roda. E também um motorhome. Exemplo, casa sobre rodas. Imagina, você pega uma van e adaptá-la com cama, colocar dentro dela cama, uma televisão, um ventilador. Você vai adaptar, vai fazer uma casa sobre rodas, pode. Até 3.500 quilos, não. Mais de 3.500 quilos pode, o motorhome, desde que toda a estrutura e todo o peso com carga, passageiro, condutor, não ultrapasse 6.000 quilos. Então, o motorhome pode até 6.000 quilos de peso bruto total, PBT, peso bruto total na categoria B.
Lembrando que para tirar a categoria C, precisa de quantos anos na B? 1 ano. Quantos anos eu preciso na categoria B de bola para tirar a D de dado? 2 anos. 2 anos na B de bola, você pode tirar a D de dado. 1 ano na categoria C, você pode dar entrada na categoria D de dado. Deu entrada na categoria D, você também já pode dar entrada na E. Se você tiver 1 ano de C, você dá entrada na D e não precisa de tempo nenhum para dar entrada na E. Agora, se você vem da categoria B, é uma categoria para veículo de passeio até 8 lugares, e tirou 2 anos de B, você vai ter que ter 1 ano na D de dado para daí tirar a categoria E. Porque o Conselho Nacional de Trânsito entende que todo condutor que pretende alterar a categoria de habilitação para a categoria C, D e E, ele precisa ter 1 ano de experiência na categoria pesada. Lembrando qual é a idade mínima exigida para a categoria D e categoria E, 21 anos. Repetindo, idade mínima para a categoria D e categoria E, 21 anos. Quantas aulas são obrigatórias para a categoria C, D e E? 20 aulas práticas para a categoria C, 20 aulas práticas para a categoria D e 20 aulas práticas para a categoria E. Lembrando que, além do exame de vista psicotécnico, precisa também o toxicológico para a categoria C, D e E, para identificar possíveis substâncias proibidas. Categoria C, D e E, então, precisa do toxicológico. A categoria C, até 8 lugares e mais de 3.500 quilos, desde que o reboque não ultrapasse 6.000 quilos. A categoria D, mais de 8 lugares e o reboque também não pode passar de 6.000 quilos. E a categoria E já pode mais de 6.000 quilos, pode mais de 3.500 quilos, mais de 6.000 quilos e veículos com mais de 8 lugares. Lembrando que os condutores habilitados na categoria E abrange conduzir veículo da categoria D, da categoria C e da categoria B de bola. Se não tiver a categoria A, não poderá conduzir uma motocicleta ou um triciclo. Quem tem a E, só veículo até 3.500 kg de peso bruto total e mais também. Agora, quem é habilitado na categoria C poderá dirigir veículos até 8 lugares, mais de 3.500 kg de peso bruto total, desde que o reboque não passe de 6.000 kg. E veículos da categoria B. Lembrando que categoria A e categoria B não tem tempo para fazer. Se você no Brasil todo é habilitado na categoria A e tiver 1 ano na categoria A, 2 anos na categoria A, o máximo que você vai poder fazer é a B. E é adicionar. Não caracteriza uma mudança de categoria de habilitação. Você não está mudando de categoria. Você está adicionando A com B ou B com A. Você é habilitado na categoria B, só na B, e for adicionar a categoria A, é a mesma coisa, não tem tempo nenhum. Se você tiver 1 ano na B, 2 anos na B, 10 anos na B, não precisa tempo nenhum. Se você está em processo de habilitação agora e quiser adicionar a categoria A com a B, você pode fazer isso. E lembrando que é muito mais barato agora. Lembrando que os condutores habilitados na categoria A, quando vai adicionar a B, depois de feito o processo de habilitação, são 15 aulas práticas. E também acontece com a categoria A, condutores habilitados na categoria A, que tem a intenção de adicionar a B, também 15 aulas. Repetindo, adição de categoria A com B e B com A, 15 aulas práticas. Agora vou abordar um assunto que em algumas provas do nosso país também são abordados. Por exemplo, sobre as especializações de trânsito. MOP. O que significa MOP? A sigla MOPP.
movimentação de produto perigoso, capacitação para quem quer dirigir um veículo transportando passageiros, por exemplo, ônibus. Tá? O escolar, para você que pretende habilitar, fazer a especialização de ser motorista de van escolar. Lembrando que para ser motorista de van escolar, precisa ser habilitado na categoria D de dado, e o curso escolar, a quantidade, a carga horária é de 50 horas aulas. Para fazer esse curso escolar, não pode ter nos últimos 12 meses infração grave, gravíssima ou duas médias. Outra especialização é emergência. Para dirigir o carro do bombeiro, do SEAT, do SAMU, precisa de um curso de 50 horas aula e ser habilitada na categoria E. Habilitado na categoria E. Para ser moto frete, para você que é motoboy, para você conduzir, né, a sua motocicleta, transportando, fazendo um frete de pizza, lanche, marmita, se você estiver transportando documentação, fazendo motoboy serviço para banco, né, levando na caixinha atrás da sua motocicleta, você precisa ser habilitado 2 anos na categoria A, não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou duas médias. Para fazer o curso de 30 horas de motofrete, você tem que ter um curso de 30 horas de motofrete, roupa refletiva durante o serviço, todo o seu capacete, a extensão do capacete tem que ter uma faixa refletiva na cor vermelha e cinza, toda a extensão da caixa que está transportando a pizza, né, a marmita, toda a extensão da caixa tem que ter faixa refletiva nela, então é diferente, tem todo um aparato, toda uma regra para fazer o transporte de mercadorias em motocicleta. O curso que se chama é motofrete. Mototaxista, para ser mototaxista também precisa de uma especialização de 30 horas aula e 2 anos na categoria A. Tem um curso que se chama Carga Indivisível, é um curso de 50 horas aula, precisa ser habilitado na categoria E, maior de 21 anos. Exemplo de uma carga que não se divide: a hélice de um navio, a turbina de um avião, né? Carga indivisível, precisa de uma especialização de 50 horas aula. Então, se cair na tua prova, quantas horas aulas são obrigatórias no curso do MOP, no curso de capacitação, no curso escolar, no curso carga indivisível? 50 horas aula. A especialização MOP, movimentação de produtos perigosos, exemplo de produto perigoso, para que os profissionais de trânsito, né, que transportam aqueles caminhão-tanque, combustível, óleo diesel, gasolina, álcool, etanol e outros produtos perigosos. Então precisa da categoria E 50 horas aula. Não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima e duas médias nos últimos 12 meses e ser maior de 21 anos. E para ser motorista da van escolar, precisa ter 21 anos, um curso de 50 horas aula e também não ter cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou duas médias. Qual é a categoria de habilitação para van escolar? D de dado.